Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos ler? Livro de João, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Posso ler? Está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece na onde? E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para testificar da luz, a fim de que todos crescem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas não o conheceu. Veio para que os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, o quantos o receberam, ao que crê no seu nome, deu o poder de ser tornado filho de Deus, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quem crê nessa palavra, glória a Deus. Quem crê nessa palavra da glória a Deus, eu sinto a unção e o fogo do Senhor nesse lugar. Há uma nuvem de glória sobre essa igreja. O céu está aberto agora. As trevas não podem compreender a luz que está aqui dentro. A glória de Deus está coberta nessa casa. Sinta a glória do Senhor. Chegue daí. Oh meu Deus, eu sinto a sua presença neste lugar. A sua presença ali fora. Tu és, ó Deus, o autor da minha alma, o autor da minha habitação. Aqui, ó Deus, aqui que se ligarei diante dos meus pecados. Tu és o refúgio da minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Vai falando com Deus. Sinta. Eu vou deixar você adorar Jesus por um minuto. O que acabamos de ler é acerca de um ser que um dia resgatou a nossa alma. Embora seja que Paulo escreve acerca de que o mundo estava em trevas, e no meio das trevas apareceu uma luz. Essa luz ela não veio somente para contagiar ou para dizer que ela seria melhor do que as trevas, não. Ela veio porque ela amava as pessoas que estavam cercadas em trevas, as pessoas que estavam amarradas em trevas, pessoas que um dia, em nascer no ventre de uma mãe,
e tentaram alcançar essa terra, seus objetivos de felicidade. Mas quando o bebezinho cresceu, viu que este mundo, quando você era criança, você andava de bicicleta, você fazia tudo que te agradava, assistia aquele desenho animado às 9 horas da manhã, tomava o leite e fazia aquele bigodinho com a nata do leite, a sua mãe te amamentava. Ali você cresceu não entendendo que um dia você ia crescer dentro do seu intelecto, a sua mente ia entender que o mundo não era somente uma ilusão, que não, os desenhos animados não fariam mais sentido. Você cresceu e entendeu que nessa terra, quando você pegou a sua juventude, começou a entender os princípios da terra, começou a entender por que é tão difícil viver aqui embaixo. Começou a mudar o tempo na sua vida, começou a crescer. E no meio da juventude você entendeu que agora é necessário você ajudar sua mãe, ajudar seu pai. E muitos de vocês que estão aqui, assim como muitos no Brasil inteiro, afastados de mãe e pai, tentaram ganhar a vida nos campos, tentaram ganhar a vida no meio das roças, fazendas. Pessoas que viveram a sua vida árdua, a sua vida de carne em mãos. Pessoas que um dia foram crianças, como o Paulo Jesus escreveu dizendo, um dia uma criança veio até encontrar Jesus. Os discípulos barraram aquela criança e Jesus, olhando para ela, disse: olha, veja bem essa criança, aquele que fizer como criança será maior no reino de Deus. Você também foi assim. Você foi uma criança que não tinha malícia. Você via pessoas semi-nuas na televisão, mas isso não te dava a mínima ideia. Você tinha uma mente que não era cansada pelo pecado. Ao ponto que você foi crescendo, viu que sua mãe e seus familiares começaram a depender também da mão de obra da sua mão. Começaram a depender de você também. E ali você foi entendendo que o mundo não é brincadeira, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós vivemos um tempo diferente, aonde viviam pessoas há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, se você falasse que era uma maconha, as pessoas achavam que era um cigarro de palha. Mas hoje o pecado está tomando a forma de tão forma concreta que abriu-se as cortinas e o pecado está de cara em nossas portas. Nós temos medo de deixar nossas crianças ir para a rua, porque não sabemos o que espera essas crianças lá fora. Quando você foi crescendo, foi vendo que sua alma estava, você cantou, você foi para o lado da mocidade, e quem sabe como eu, pastor Júlio, com 15 anos, com 8 anos de idade, conheci o crack, e com 15 anos já estava afundado nele. Tudo era gostoso dar um trago no crack, era gostoso cheirar aquela cocaína. Depois eu, na minha alma, comecei a entender que tinha um vazio no ele, tinha algo esperando eu, porque tudo o efeito da cocaína passava, o efeito da cerveja branca gelada passava. Mas irmãos, eu chegava em casa cansado, eu não tinha felicidade, a minha alma era triste. Aquelas pessoas que agora estão em festa, estão pulando, amanhã vão acordar com a ressaca e vão falar o que eu fiz. A alma vai estar batida, porque a Bíblia diz: aquele que faz a vontade desse mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Embora nós vamos crescendo, entendendo de glória a Deus, Deus está falando conosco. Vamos crescendo. Vimos que a mocidade também passa. Vimos que somos acorrentados pelos nossos pecados, porque agora sabemos o certo e o errado. E isso nos aprisionou, porque uma algema, alguém colocou a algema em nós, e agora nós entendemos que estamos presos no vício, ou presos na fofoca, na mentira, e agora a juventude é tomada pelo diabo, e crescemos com essas correntes em nossos pés. E quando crescemos, lá no céu, no trono dos céus, quando Jesus vai o sangue, Deus, ele olha para a terra e vê crianças sendo jovens, homens crescendo na maldade, porque o profeta diz que a terra crescia em iniquidade constante. Deus, no meio das trevas, viu com seus olhos de fogo que no meio da escuridão tinha pessoas como eu e você, pessoas que estavam amarradas por um vício, pessoas que estavam amarradas pelo adultério, quem sabe, pessoas que estavam amarradas sofrendo, triste, cansada. E aí ele enviou a luz ao mundo para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa luz veio ao mundo e hoje eu e você alcançamos através da sua palavra. Essa luz iluminou a minha alma, e além de iluminar a minha alma, ela quebrou as correntes que pressionavam meus pés, e hoje eu posso ser livre e cantar e dizer: Ele é santo, santo, santo. O verbo estava lá em cima. Vou começar a pregação.
filhos perecer. Deus ele olha para Jesus e fala: eu preciso enviar você. Você tem que se tornar carne. Mas por que, pai? É simples. É porque está vendo aquela senhora chorando porque o filho foi preso? Sim, pai, eu estou vendo. Está vendo aquele homem chorando por causa de estar desempregado? Estou vendo. Deus olha para o filho dele e fala: não estou entendendo porque ele está chorando. Muitas pessoas falam que Deus sabe todas as coisas. Sim, é verdade. Mas Deus não sabia uma coisa. Pergunta o quê? Pergunta o quê, igreja? O quê? Deus não sabia o que era viver dentro da carne. Porque Deus é Espírito. Deus não conhecia suas emoções. Deus não sabia porque você chorava. Aleluia. Deus não entendia quando você pegava e falava assim: igual uma memória, eu vou embora, não aguento mais. Mas Ele olha do lado, Toninho. Olha o amor de Deus. Ele olha do lado e fala: você tem que reencarnar. Você tem que descer e entrar no corpo igual a esses. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Quem sabe nesse mesmo instante Isaías não tem uma visão, a quem enviarei? A quem enviarei se ninguém te prega? Jesus falou: tu és bem, pai. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu irei e descerei lá e vou entender porque ele chora. Eu vou passar sofrimentos que eles passaram. Jesus é um. E a primeira coisa que Jesus sente, um desejo ardente de interrogar os próprios homens líderes da religião, os fariseus, que com 12 anos, esse mesmo Jesus larga o pai e a mãe para debater a lei com os fariseus. E também, esse Jesus teve sede. Esse Jesus chorou como você chora. A Bíblia diz que no poço de João, capítulo 4, ele está pedindo água a uma mulher que agora tem sede. Ele olha para Jerusalém e também chora, irmão William. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jesus também tem fome. A Bíblia diz que quando ele senta no poço de carne, a Bíblia diz que os discípulos vão comprar comida. E quando Jesus tem a fome, ele prega para a mulher e os discípulos voltam depois que ele prega. E quando os discípulos oferecem comida para ele, ele diz: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E quando Jesus entende e começa a entender ele, que agora ele sabe por que você chora. Se você não sabe, o verbo significa palavra. E um dia a palavra desceu aqui na terra. João escreve acerca dele, dizendo que ele era a luz que andava no meio dos homens. Aleluia. João começa a escrever em 1 João, Aleluia, que é tão empolgante viver do lado dele, que saía palavras de edificações a tal ponto que o próprio João escreveu dizendo: eu peguei na vida, eu andei com ela, eu senti a vida, eu estava do lado João está sentindo algo que o homem nunca sentiu. Porque agora as leis dos fariseus não estavam mais enchendo o espírito dos homens. A lei de Moisés só era punição, pudor. A lei de Moisés apedrejava os adúlteros. Agora, no meio das pedras, jogando os adúlteros, pisa um na frente e diz: mulher, eu não te condeno. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Pensou-se a palavra de Deus, o próprio Deus com amor. E agora, o próprio Deus está guiando o teu filho, porque ele mesmo disse: tudo que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Aquilo que eu estou fazendo, não somente eu que falo, mas o Pai que me enviou, esse fala por mim. Ele começou um contato com o Pai. Mas uma coisa interessante, Jesus nunca falou que ele era Deus, embora seja homem e Deus. Jesus era um ser de Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas uma coisa interessante, que Jesus nunca na Bíblia você encontra ele dizendo: eu sou Deus.
Ao contrário, o próprio Paulo escreve em 2 Coríntios 16 dizendo: ele deixou a glória, não teve usurpação de ser como Deus, e com humildade desceu nessa terra. Irmãos, ele chega e quando ele fala que ele é Deus, ele fala isso em particular, porque agora ele chama Pedro, Tiago e João, sobe no monte Tabor. Isso transfigura, o seu rosto transfigura. A Bíblia diz que Elias e Moisés descem do lado de Jesus. Ele diz: agora não conta nada para ninguém. Ele nunca disse para todos que ele era Deus, porque ele mostrou a nós como se deve um homem em carne, cheio de sentimentos, começar a ter contato com o seu Pai Celestial nos céus. Jesus agora começa a entender e ensinar a todos como deve ser um homem que se diz filho de Deus, como deve andar. O próprio João escreve: aquele que diz estar com ele tem que andar como ele andou. E agora Jesus nos dá um decreto. Agora, se vocês quiserem sentir essa comunicação que eu tenho com ele, obedecer a minha palavra, porque eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Ei, eu sou a luz do mundo, e quem está em mim não permanecerá em trevas. O Cordeiro de Deus estava lá sobre Jesus, e agora a luz está iluminando. Agora a terra viu a luz vindo de uma grande trevas. O próprio Isaías 59 diz também, 53 melhor dizendo, o profeta Isaías escreve acerca dele, que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E Jesus agora desce para ensinar vocês que estão aqui embaixo que existe um céu preparado para aqueles que ainda existiam, que ainda que habitavam nas trevas, ainda que habitava lá nas trevas, ainda que roubava, ainda que assaltava. Existe uma porta de salvação, existe um escape, porque se o juiz da terra não perdoa, se a polícia não perdoa, se o seu vizinho não perdoa a tua dívida, ele disse: eu perdoo, pode perdoar-me, lança sobre mim, porque meu juro é suave e o meu fardo é leve. Eu podemos dizer que essa palavra, capítulo 1 de João, nós podemos dizer que é um dia que a palavra andou. A palavra estava andando na terra em forma de vida. Quem não se lembra quando ele para no monte e diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados? Quem não se lembra a hora que ele para e diz: bem-aventurados os puros e mansos de coração, porque eles verão a Deus? Esse Jesus, que um dia também, que na hora, depois que ficou 40 dias, junto com o seu discípulo, ele sobe dizendo com ele: calma, não chora Pedro, não chora Tiago, eu irei com o Pai, mas enviarei a vós o Espírito Santo Consolador. O homem do pecado, o homem da justiça e do juízo, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As cordas do pecado não devem mais poder. Agora, para todas as criaturas da terra que ainda não têm poder, não têm contato com o poder de Deus, que ser chamado filho de Deus, agora tem uma chama no meio da escuridão, chamado Jesus Cristo, uma porta no meio da onde não tem saída, dizendo para você: lançai sobre mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para vossas almas. Há uma esperança para a nossa alma. E o que está acontecendo é alarmante. As pessoas não estão entendendo por que Jesus veio. Jesus não te veio para te dar um carro bom. Jesus nunca pregou sobre riqueza. As pessoas que falam que Deus vai dar coisas, riquezas na terra, são pessoas terrenas, são pessoas que não compreendem as coisas do céu. O próprio Paulo escrevendo dizendo assim: olha, somos como peregrino numa terra estrangeira. Então, todos nós que aceitamos Jesus agora, o que roubava não rouba mais, o que furtava não furta mais, o que mentia não mente mais. Agora as correntes do pecado não têm poder mais sobre nossa alma. Agora estamos crucificados como Ele foi crucificado.
e nascer uma nova criatura. Jesus começa a explicar isso no meio dos fariseus e dizendo: é necessário que o homem nasça de novo. E os fariseus olhando e dizendo: mas como pode um homem sendo velho, barbado, entra na vagina da sua mãe e nascer de novo? Quando chega a noite, Nicodemos vai até a casa onde Jesus está repousado e diz: vem aqui, eu preciso falar contigo. Ele sai para fora e fala: o que é, Nicodemos? Olha, eu preciso explicar o que o Senhor falou hoje à tarde. É coisa que eu não entendi. Jesus fala: olha, Nicodemos, se você não sabe, não compreende as coisas da terra, quanto mais as coisas do céu. Então eu vou explicar para você. Aquele que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas aquele que é nascido do Espírito é como esse vento, não sabe para onde vem e não sabe para onde vai. Vou explicar essa passagem que muitos não entendem. É simples. Eu nunca imaginei que um dia estaria em Jundiaí fazendo a obra nesse lugar. Eu nunca imaginei, eu não sei se eu vou chegar em casa ainda. Quem sabe no meio do trânsito Deus fala: vira à direita que tem uma casa onde você vai. Nós somos como o vento. Agora quem domina nós não somos mais nós mesmos. É Deus que nos domina. É Ele que nos governa. Se Ele quiser colocar você no Japão agora, você vai ir. Porque agora somos guiados por Deus e não por nós mesmos. Por isso que Jesus começou a dizer isso. Ele disse: olha, agora negue a si próprio, a sua própria vontade. Agora seja submisso à vontade do meu Pai. Quem sabe? Ananias, na hora que foi ungir Saulo era um homem perseguidor da igreja. Quem sabe Ananias, na hora que Deus falou para Ananias: vai à rua direita, Damasco, ungir um homem. Mas quem é esse homem? Saulo de Tarso. Quem sabe Ananias se apavorou, porque Saulo de Tarso matava a igreja. E Ananias agora tinha que abrir a porta e chegar até Saulo e ungir Saulo. Ananias mete a mão na fechadura e diz: Senhor, mas muito mal eu ouvi falar desse homem. Deus fala: filho, Ananias, acalma aí. Vai, porque para mim é vaso escolhido. Então o homem de Deus e a mulher de Deus não se embaraçam mais com as coisas simples. A primeira coisa que o homem de Deus, quando ele aceita Jesus, a primeira coisa que ele pede é amigos. A primeira coisa que se levanta na casa dele é sobre a mulher ou então o marido que não quer aceitar o cristianismo dentro de casa. É as trevas. A luz e as trevas não combinam. E é aqui que nós lemos que a luz é o mundo, mas as trevas não a compreenderam a luz. Ninguém nos compreende. Quando entramos no ônibus e começamos a falar de Jesus para alguém escuta, vai para outro banco. Eles não compreendem, eles não aguentam ficar perto de nós, porque a nossa luz ilumina tanto que cega os olhos deles, ao ponto, irmãos, do poder de Deus está sobre nós. Há um som tão grande que os demônios têm que correr. Por que é gostoso? Por que quando nós vamos ao centro da cidade, temos aquele homem dizendo, com a Bíblia na mão, dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Passam as pessoas do lado, passam as pessoas de frente, passam as pessoas e falam: esse irmão é louco. E os próprios crentes que vêm ajudar o irmão a pregar falam: esse irmão é louco. Isso daí, isso não é de Deus não. Eu sou crente, mas não fico pregando na rua. Primeiro, só critico alguém que faz pessoas que não conseguem fazer. Vou repetir: só consegue criticar pessoas que fazem quem não tem autoridade nem chamado para fazer. Então quando você faz, sim, os levantes vêm. Por quê? Porque as trevas não gostam que a luz se ilumina. Eles não gostam. E quando o pastor diz: esse é louco. Mas quando tem um mágico fazendo mágico, você é o primeiro a andar no meio da multidão, saber o que está acontecendo. A multidão fecha aquele mágico e a rua fica lotada, e o crente pregando sozinho, ninguém ouvindo. É simples. Ele veio para que são os seus, mas os seus não receberam. Quem sabe nesse bairro, se montasse agora um caminhão elétrico, um caminhão que agora tem balada, caipirinha de graça, quem sabe agora estaria uma multidão lá e essa igreja estaria vazia. Quem sabe muitos que estão aqui não estariam lá agora. Irmãos, é o tempo da decisão do homem. Porque, irmãos, a luz, ela não é fácil de aceitar. Porque quando você aceita Jesus, você não aceita Jesus para ser um super crente, não. Quando nós aceitamos Jesus, aceitamos batalha, aceitamos guerra, porque não é fácil. Irmãos, nós sofremos. O próprio Cristo orou discípulos dizendo: ei, aquele que anda comigo sofrerá sofrimento que eu sofri. Vocês serão perseguidos como eu fui perseguido. Vocês serão chicotados e pegados nas sinagogas por amor à minha palavra. Então, se o teu vizinho está triste com você, ele não consegue nem dar um bom dia, quando sair ele dá um bom dia, agora não consegue mais, glorifica a Deus. Como Paulo diz: no meio da tribulação eu glorifico ao Senhor. Não é no meio da
das fraquezas, das perseguições. Ali eu glorifico, porque quando estou fraco, aí que estou forte. Então, se alguém está te perseguindo, se glorifica a Deus. É porque a sua luz está acesa. E olha, para finalizar, eu não consigo entender aonde vai parar certos pastores da terra. E sabe por que eu falo isso, mamãe? Porque você liga o rádio e os pastores estão falando que precisa de 1000 pessoas para dar R$1000. Você liga a televisão e os pastores falam que é para você pôr a conta do banco na televisão, para que venha ajudar uma obra. Uma coisa interessante, será que esses pastores, quando saem no meio do semáforo e tem aquele mendigo com o pé rachado, com a boca seca de água, será que abaixa o vidro do carro importado para dizer: vamos em casa que vou te dar um banho, vamos em casa que vou te dar o que comer? Jesus falou assim: amarrar os pés e as mãos desses, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava preso e não me visitaste, estava nu e não me vestiste. Será que essas pessoas perderam a essência da palavra de Deus? Por que hoje é tão difícil Deus cobrar para você usar uma saia que não apareça sua perna? Por que hoje essa raça humana é tão difícil Deus falar e falar assim: cobre os ombros? Uma perversidade, uma igreja que está vivendo de aparência. Por que é tão difícil Deus cobrar para você que você não pode pintar o seu cabelo? Porque o cabelo tem que ser branco, como a lã neve, assim como o próprio Deus. A Bíblia diz que o meu Jesus tem um cabelo branco, como lã neve. E as mulheres tão vaidosas que não querem deixar o cabelo ficar branco. Por que hoje estamos vivendo esses dias? Por que a vaidade tomou conta do nosso ser? E não negamos as nossas próprias vontades? Por que é tão difícil, irmão, negar o espelho para passar aquele batom para dizer que você é bonitona, ou bonito, ou aquele menino vaidoso? Porque não negamos a nossa natureza e não aceitamos a natureza divina? Porque Deus não te colocou nada quando você veio do ventre. Você não tinha brinco, você não tinha piercing, você não tinha nada disso. E hoje incrementamos coisas. Embora seja que o próprio Provérbios capítulo 3, se você ler, tudo Deus fez. Nada se deve acrescentar, nada se deve tirar, para que haja temor diante dele. E hoje estamos perdendo a forma natural. Quando Deus fala que fez o homem conforme a sua semelhança aí, Deus fez o homem conforme a semelhança aí. Deus tem piercing, Deus tem brinco. E porque hoje falamos que somos parecidos com Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que tem, mas o que vai sustentar essa igreja é a verdade. Porque a verdade, quando ela bate sobre o peito, não dói. A verdade não dói quando é guiada pelo Espírito Santo. Porque a verdade, ela nos corrige a andar certo. Mas eu sei, se eu chegasse aqui e jogasse uma nuvem de poeira sobre vocês, achando que tudo pode, vocês vão ficar pouco tempo na igreja. Vai vir o primeiro levante e vocês não vão aguentar. Vão estar caídos nas calçadas. E se caírem, não vai ter ninguém para levantar vocês. Mas quando você recebe a verdade de Deus e pega ela com amor e com carinho, Senhor, é a verdade, eu preciso mudar. Jesus começou dizendo isso. Ele falou que foi 2 homens dentro do templo. Um chegou e disse: eu dou dízimo, eu sou bom, eu não peco, eu não cometo nada. O outro entrou dentro da casa de Deus e disse: eu sou um pecador miserável, Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus olhou para os discípulos perguntando qual saiu melhor, o primeiro ou o segundo. Os discípulos olhou assim e falou: com certeza eu acho que é o primeiro, porque o primeiro deu dízimo, o primeiro deu certo, e no segundo ele somente pecou. Jesus disse: verdade, verdade eu digo, que o segundo será o melhor, porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Eu não sei onde vamos parar. A minha preocupação não é pegar uma congregação de 1000 pessoas, não, é ganhar uma alma. Se essa igreja permanecer aqui, que vai permanecer em nome de Jesus, e tiver a Dona Maria, que um dia sentou aqui, convertida, pode se alegrar, porque será grande o galardão nos céus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro ganho. Vamos passar na frente da igreja e falar: essa igreja não tem membro. Glória a Deus, aleluia. Eu sou mais a outra que é mais cheia. Quem nunca ouviu isso? Ah, não vou naquela igreja que é muito vazia, eu vou na que está cheia. Então você não vai para ver Jesus, você vai para ficar no meio da multidão. Cuidado,
que isso aconteceu na Bíblia. Aleluia. A multidão acompanhava Jesus. Mas a multidão não acompanhava Jesus porque amava ouvir ele falar. Não. Aleluia. A multidão acompanhava porque tinha cego vendo. Glória a Deus. Tinha coxo levantando. E o problema é esse. Nós não podemos ser multidão. Temos que ser discípulos. Porque a Bíblia diz que no meio da multidão eles foram embora. Mas os 12 continuou com ele. E ainda mais, na hora de continuar com ele, a Bíblia diz e relata que quando a multidão foi embora, Deus olha, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você não vai com eles não? Para onde irei? Que somente o Senhor tem caminho de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, não seja uma multidão. Congrega naquela igrejinha pequena, perrenga, que não dá para nem separar dos irmãos das irmãs, não tem problema. Mas aonde você sai, vai para sua casa cantando louvores, porque Jesus falou com você. Aonde você vai, e quando chegar em casa, vai com a bola de fogo na cabeça, e o marido viciado vai ter que olhar e dizer: você mudou e está mudando. Aonde esse lugar eu devo ir também? Aleluia. Aonde tem a verdade, Jesus está. Vou repetir. Aonde é pregando a verdade, Jesus está. Porque Ele é o caminho, a verdade. E aonde há a verdade, há o caminho. E aonde há o caminho, há a vida. E é como nós estamos mortos. A igreja, olha para cá. Se você olhar aqui fora, tem pessoas tomando sorvete, tomando cerveja. E você vê a pessoa levantando um copo de cerveja e bebendo. Para nós, olhar naturalmente, vimos as pessoas estão vivas, sim ou não? Mas não, já estão mortos. São zumbi na terra, segundo a palavra de Deus. São pessoas que já estão condenadas. Pessoas que para Deus, se morrer hoje, vai queimar no fogo do inferno. Pessoas que estão vivendo de aparência e viver vegetando. Por isso que Jesus falou assim: eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Aleluia. Agora, peraí, Jesus falou morto na sepultura? Morto espiritualmente. Então, irmãos, veja bem. Imagina um homem agora roubando e matando. Ele está roubando e está matando. Isso são obras da vida ou da morte? Da morte. E se são obras da morte, aonde fica a morte? No céu ou no inferno? Ok? Quem é o dono da morte? O pecado. E quem é o que ama o pecado? O diabo. Então essa alma já está no inferno. Então se a pessoa morrer, ela já aparece lá. Porque quem maquina para ela roubar e matar é o diabo. Quem está entendendo? Mas quando a pessoa aceita Jesus, a alma dela sai do inferno. A alma do irmão Toninho saiu do inferno, estava presa lá. Quando ele aceitou Jesus, o Espírito Santo veio nele. A alma dele desacorrentou do inferno. O anjo foi lá e disse: esse agora aceitou a vida. Larga ele. Ele agora é a vida. Glória a Deus. Aleluia. E agora ele começa a ver que tudo é errado o que ele fazia. E agora ele tem temor de voltar a fazer aquilo, porque ele sabe que é o inferno. Então, agora quem roubava não rouba mais. Porque agora não pode mais obedecer o seu Senhor. O diabo era o meu Senhor, mandava eu cheirar, eu cheirava. Mandava eu prostituir, eu prostituía. Mas agora se ele falar, prostitui, eu falo assim: o sangue de Jesus te repreende. Porque nós temos essa autoridade agora. Quem está entendendo? Então todos nós que um dia nos aceitamos Jesus em nossas vidas, vai acontecer algo tremendo. Se você pegar firme e ter um contato com Deus, a sua vida vai ser forte. Você vai ter poder sobre a morte e sobre o inferno. Porque assim como Jesus venceu a morte, assim venceremos através do seu nome. Agora para finalizar, feche seus olhos. Vou fazer uma pergunta básica agora. Para onde vai sua alma se você morrer agora? O que adiantou zoar? O que adiantou beber? O que adiantou ter 5 mulheres? Ou 6 homens? O que adiantou ter um carro bonito? Se você morrer agora, depois do culto,
para onde vai a sua alma. O que adiantou se preocupar com seus filhos se não se preocupar com a sua salvação? O que adiantou ser bonita para o mundo e ser feia para Jesus? Isso é passageiro, igreja. É o tempo de você aceitar o Cristo de verdade. É o tempo de largar tudo hoje mesmo e dizer: acabou, eu quero ir para o céu. Glória a Deus, aleluia. Jesus está te convencendo aí no banco de que esse mundo é passageiro, de que nada aqui vale, que tudo isso aqui é uma mentira, de que tudo isso aqui é uma bobeira, é passageiro. Muitos já morreram e estão queimando no inferno nesse exato momento. E você, se morrer agora, para onde vai a tua alma? Glória a Deus, aleluia. Uma pergunta muito triste de fazer. Eu quero perguntar para os meus obreiros de todo o Brasil: se você morrer agora, para onde vai a tua alma? As pessoas duras de coração que pecam e não confessam a Deus, vão falar: eu vou para o céu, e bate no peito ainda. Mas as pessoas que estão sinceras com Deus, vão falar assim: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Irmãos, eu vou relatar rápido para vocês que não conhecem. Se o homem morre agora, eu vou explicar porque eu vivi isso. Vem aqui, irmão William. Esse é o irmão William. Um menino forte, bonito, saudável. De repente, uma troca de tiro. Ele passando, um tiro acerta a sua cabeça. Mas o William é um drogado. O William gosta de fumar um baseadinho, porque é engraçado, né? Nós chamamos a cerveja de cervejinha, chamamos o cigarro de cigarrinho, chamamos a maconha de baseadinho, chamamos a pinga de pinguinha, uma cachaçinha, uma branquinha. Mas o homem que faz isso não tem coragem de chegar em casa e dizer: oi, meu amorzinho, porque amamos os deleites do mundo e saciamos e passamos a mão no pecado e chamamos: eu vou tomar uma cervejinha. Porém, esse menino é um drogado. Esse menino, ele é um prostituto. Ele comete sexo fora do casamento. Ele está muito fora da palavra e leva esse tiro. Quando ele leva esse tiro no corpo dele, alguém fica em pé com um tiro na cabeça? Alguém já viu ficar em pé? Nunca se vão ver isso. O homem não tem poder para nada, o homem é carne. Então ele levou um tiro na cabeça. Ele caiu. Nisso que ele cai, ele morreu. Agora, a alma dele é expulsa do corpo automaticamente. Por quê? Porque o espírito de vida dele voltou para Deus. Deus na hora fez assim: ó, é meu. E a hora, quando o espírito sobe, a alma tem que sair do corpo. E isso é questão de milésimo de segundos. Glória a Deus, aleluia. Quando ele sai do corpo, ele levanta normalmente como se nada tivesse acontecido. Ele levanta, e quando ele olha para trás, ele vê o corpo dele com um tiro na cabeça, com dor de cabeça, porque o tiro foi na cabeça e dá dor de cabeça na alma. E aí ele olha para ele e ele começa a achar que é um sonho. Ele tenta voltar para o corpo, mas não consegue mais, porque Deus autorizou que o Espírito voltasse para ele. Agora, esse menino que não acreditava nos demônios, que não acreditava que se morresse era todo mundo descansando, agora ele tem outra visão. A visão dele agora vai ver os demônios. Agora a visão dele muda, porque quando ele estava na carne ele não podia ver, mas agora ele está em espírito, em alma. Agora sabe quem aparece? Do meio do chão, como se fosse um redemoinho, um demônio de 2 metros de altura, chamado Exu Capa Preta. Ou seja, quem já ouviu falar do Exu da morte? Esse demônio, ele vem do inferno e ele faz assim, ó. Meu servo, eu tirei cocaína desse nariz. Você é meu! E pega a alma dele e desce ao abismo. E nunca mais ele vai sair de lá. Só vai sair no dia do julgamento, que está em 21 de Apocalipse, que o inferno dará seus mortos. E lá ele vai apanhar dos demônios. Lá ele vai gritar: Jesus, me ajuda. Jesus, me tira daqui. Aí os demônios vão falar: você não fez tudo o que você queria?
Você não fumou aquele maconha enquanto a igreja estava em culto? A igreja glorificava a Deus. Você passava em frente à igreja e não deu ouvido à minha palavra. Amou mais o mundo do que a mim. Nunca mais o William vai ver a vida. E depois de lá do julgamento vai ser lançado no lago de fogo e queimar os demônios. Pode sentar, obrigado. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. E se você morrer hoje, quem vem te buscar? Será que é os anjos? Ou será que é o Exu Capa Preta? A quem você tem servido? Será que você tem servido a Jesus Cristo? Será que você tem obedecido o que Deus tem mandado? Eu estou falando com você. Deus está falando com você nesta noite. Porque está na minha presença de qualquer jeito. Olha Deus falando. Porque viver o evangelho fracassado. Coloca uma gravata na horizontal, sapateia e fala em línguas, mas bate na esposa em casa. Mente, rouba, não paga ninguém. Vive destruindo aquilo que é santo, que é o corpo. Para onde vai sua alma? O que adiantou? Vou dizer uma coisa. Eu sempre digo isso com toda exaltação. Diante de Deus, cara. Não para mim, porque eu não sou exaltado. Eu não vejo a hora de morrer. Porque eu sei para onde eu vou. Eu vou encontrar com o meu Senhor. É para lá que eu vou. Eu vou viver, vou ganhar uma coroa da vida eterna. E vou viver para sempre com Ele. E lá não vou precisar mais trabalhar, montanha. E é esse lugar que nós buscamos e pedimos ao Senhor que nos dê graça para alcançar. Porque um dia vai sair um rio de águas cristalinas do trono de Deus. E todos nós gritaremos: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus já fez a parte dele. Mas um dia, esse mesmo céu que um dia acolheu ele, é o mesmo céu que vai se rasgar. E vai começar a tocar as trombetas. E no meio da trombeta, vai começar a subir pessoas no mundo inteiro. Pessoas que o homem não dava nada. Pessoas que decidiram dentro da sua própria casa escolher não a cerveja gelada, mas sim o culto e adoração e santificação a Deus. Pessoas que escolheram entrar no caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos estão entrando por ele. Pessoas que decidiram a mudar de vida, mesmo que se fossem caçoados, apedrejados, caluniados, mas pessoas que um dia esperou essa volta. E um dia a trombeta vai tocar. E esse dia, Paulo escreve que será um dia glorioso. Em 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: nós seremos transformados num corpo de glória. Deixaremos o corpo corruptível e entraremos no corpo incorruptível. E estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Acabou as lágrimas. Irmão Júlio, você está chorando aí? Calma. Porque lá no céu, o Senhor vai estar com lenço para enxugar suas lágrimas. Eu imagino porque Deus está com lenço, porque o próprio João diz que Ele mesmo enxugará nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Todos nós salvos, remidos, estaremos voando e adorando para todos sempre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Parece que eu já sinto a presença dele. Oh, meu Deus, eu sinto o trono de Deus dentro dessa igreja. Estão muito próximos, parece que estão muito próximos. Sinta somente o pé dele aqui dentro. O pé dele é como feito um ladrão saindo da fornalha. Sinta como você é pequenininho perante o seu poder e a sua glória. Peça perdão nesta noite.
Diga para ele, Senhor, me perdoa, me ajuda. Aleluia, Senhor. Não me deixa fracassar nesse rio de amargura. Aleluia, Senhor. Arai, terei, xera, macamanai. Arai, terei, xera, Nós estamos vivendo um macamanai. tempo Arai, terei, onde Jesus virá na fé. E chegou esse tempo. Aleluia, aleluia. É um tempo onde que a economia ela caiu, a economia caiu. Agora o justo para comer vai ter que orar. O justo para beber vai ter que orar. Porque chegou o tempo do justo viver pela. E chegou. Timóteo escreveu assim: será um dia em que um dia será de muito trabalho. E nós estamos vivendo esses dias. Deus viu que ele está voltando, que o filho está voltando. E ele viu o Toninho, 30 anos nas drogas. Falou: eu quero aquele. Vai buscar. E buscou. Deus olhou para o Jundiaí e fala: monta, precisa abrir uma igreja lá. Porque tem almas que eu quero salvar lá também. Jesus está abrindo igreja em vários lugares. Mas o diabo também está abrindo igreja. Porque o diabo abre a igreja para falar o nome de Jesus, para enganar as almas. E os pastores e as almas vão tudo para o inferno. Porque estão enganados. Eles estão vivendo uma vida de adultério, de prostituição, de pecado. Pastores que estão em pecado atrás dos altares. E estão acabando e deturpando da vontade de Deus. Pessoas que abrem o altar de Deus para pedir voto em política. Pessoas que antes conheciam a doutrina e hoje não guardam mais. Estamos se esfriando e o amor de mundo está se esfriando também. Mas nessa igreja será diferente. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso, igreja? Glória a Deus! Nós vamos ver pessoas aqui, ó, que estavam viciadas também como o mundo ali estava, como eu estava. Vão chegar aqui e dizer: pastor, hoje eu sou um obreiro para a casa de Deus. Eu já sou salvo, remido. Jesus me salvou. Então só quem crê nisso pode bater palma e glorificar o Senhor. Nós estamos na terra ainda. Glória a Deus. Parece que nós saímos da terra por um momento. Arai, terei, xera, macamanai. Alguém está na terra aí? Arai, terei, xera,